Nós vamos correr a Bíblia. Então, se os meninos puderem ficar aí no corredor, dando uma ajuda para abrir a Bíblia, para aqueles que não são rápidos, Mateus 27, versículo 50. Mateus 27, 50. Mateus 27, vamos aprender mais um pouquinho hoje com o Senhor, também vamos aprender. Todo dia nós aprendemos, amém, gente? Amém. Um aprende com o outro, aprende com Deus. Mateus 27, 50, o título é A Morte de Jesus. O versículo 50 diz assim, acharam? O versículo 50 diz assim: Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram seus sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Aleluia. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Houve aí um grande poder, né, que se rasga o véu do céu, né, o pessoal vê como se fosse um terremoto, e os mortos saem dos túmulos e vão até a cidade, né, ressuscitam. Então nós vamos lá ver qual a importância do véu do templo ter sido partido em dois quando Jesus morreu. É uma questão, qual a importância desse véu, né, que era o véu do templo, ter sido partido em dois pelo fato da morte de Jesus? Então vamos lá, em Hebreus 9, nós vamos ver lá, Hebreus 9, versículo 1 ao 9, ajude o pessoal aí, livro de Hebreus 9, Põe no PowerPoint. do 1 ao 10. Corta esse ao PowerPoint. Hebreus 9, né? 8. Vamos ler o povo aí? Hebreus 9, 1. Hebreus 9, 1. Os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. 9, 1. Vou dar uma explicação rápida aqui. Durante a vida de Jesus, o que era mais santificado em Jerusalém, que era santo, era a vida religiosa toda do judeu, era feito o sacrifício em Jerusalém, ou seja, no templo de Salomão. Não, onde nós vemos aquele muro hoje, que é o Muro das Lamentações, que eu estive lá 2 vezes, o bispo esteve também o Muro das Lamentações, é a única coisa que restou do templo de Salomão. Então, o porquê que o templo de Salomão, e o povo o judeu até hoje vai até aquele muro, por quê? Porque quando Salomão edifica o templo, Davi queria edificar, eu já preguei aqui, Davi queria edificar um templo a Deus. Só que Deus falou para Davi, você não vai, usa o profeta, que vai até ele e fala que você não vai edificar o templo. Quem vai edificar o templo é um dos seus filhos. E aí Salomão edifica o templo. Quando Salomão vai fazer a inauguração do templo, ele levanta as mãos e o Espírito de Deus habita dentro do templo. Deus começa a morar dentro do templo. Estão entendendo? Não havia Jesus. Então ali para os judeus, como até hoje é sagrado, por quê? Porque Deus habitava. Então todos os sacrifícios eram feitos ali, pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote, que era o sacerdote maior do que sumo, era o sacerdote maior do sacerdote.
Então, a vida religiosa do povo judeu era ir a Jerusalém, sacrificar. Como que sacrificavam? Eles, com os pecados deles, na hora de pedir perdão ao pecado, não era eles que iam, era o sumo sacerdote. Que uma vez ao ano, somente uma vez no ano, ele podia entrar no átrio santíssimo. Não sei se você achou alguma imagem? Esse aqui é o bispo. Átrio santíssimo? É esse mesmo, né? É isso mesmo. Então, o que acontece? Nós dividimos aqui, né? Aí é um ato. Eu quero fazer a campanha. Antes de fazer a campanha, tem que entender o que é, né? Já que eu posso simplesmente fazer uma campanha e nem entender o que está fazendo, né? Então, o átrio era como se fosse aqui o átrio santo e aqui o santíssimo. Veja que eu e o bispo, ultimamente, a gente tira o sapato para subir aqui. Está bem sagrado. E é raro a gente subir para pregar aqui. Então, aqui é o átrio santo, onde ele fazia o sacrifício, né? E aqui o santíssimo, onde ele entrava uma vez só no ano pelo povo. Estão entendendo? Isso dentro do templo de Salomão, que ficava em Jerusalém. Isso aqui, ó. Aqui é dentro de Jerusalém. Não é esse espaço. O muro de Salomão fica atrás. Aqui hoje isso aqui é uma mesquita hoje. Giovanni. Mas sobrou o muro, que é o muro das lamentações. Vai achar o muro das lamentações para o mundo ter uma noção do que a gente está falando? Era aqui, né, nesse muro, que vai mostrar já, que era o templo de Salomão. Era aqui onde os sacrifícios de animais eram executados e onde a adoração, de acordo com a lei de Moisés, era seguida fielmente. Então, se sacrificava um animal e aquele sangue servia por sacrifício ao pecado. Hoje esse é o único muro, o muro que salvou, né, ficou de pé, é a única herança que sobrou lá no templo de Salomão. Foi derrubado aos pés dele. Né? Então, o mundo se levantou aí até, a gente vai falar aqui, foi Herodes que até levantou um pouquinho mais esse mundo. Então, lá em Hebreus, vamos lá em 9, versículo 1, diz, ó, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte interior, onde estava o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o lugar santo. Então, primeiro tinha o lugar santo, ou seja, se fosse aqui. O que tinha nessa parte lá do lugar santo? Um candeeiro, uma mesa e os pães. A primeira parte. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chamava Santo dos Santos. Então, como se aqui tivesse um véu e aqui era o Santo dos Santos. E aí, aqui o sacerdote só entrava uma vez no ano. E ele entrava com uma cordinha, que aqui não vai falar. Por quê? Se ele entrasse em pecado, ele morria quando pisasse lá dentro. E aí, porque na ponta da cordinha tinha um sininho. Então, quando ele andava, o sininho vai fazer barulho. Se de repente ninguém escutasse mais o sino, o que tinha acontecido com o sacerdote? Morreu. Estava morto. Alguém podia entrar para tirar o sacerdote? Não podia nem entrar aqui, virar aqui. Pegava com a cordinha e puxava o sacerdote para fora. Então ele tinha que ser arrastado entre o templo santíssimo e o santo até para lá, até a parte de fora. Tem uma imagem que eu tirei de Israel, não sei se tem aí, que é uma maquete e tem uma portinha. Lá é o desenho de como é lá no Santo Santíssimo. Não sei se você acha aí, Matheus, nas fotos de Israel, o que você acha aí, para a gente mostrar? Se chamava Santo dos Santos, ou seja, o Santíssimo, ao qual pertencia um altar de ouro que tinha lá no Santíssimo. Um altar de ouro para o incenso. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a presença de Deus. Era o próprio Deus naquele local. Entenderam por que não podia passar por aquele altar santíssimo? Porque o próprio Deus estava naquele local. Deus morava ali, residia ali.
Então, para entrar ali para falar com Deus, tinha que estar sendo o sacerdote, como se fosse um pastor, teria que ser totalmente santo, consagrado. Porque se precisasse daqui para lá, morria. Então ele teria que pedir perdão pelos nossos pecados, pelos pecados do povo. Era ele que fazia o sacrifício em nosso favor, se fosse naquela época, ou em favor daquele povo da época. Pertencia um altar à assistência e arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro dentro da arca. Essa a arca de Deus. Essa é a arca. Né? Uma miniatura que também veio lá de Israel. Dentro da arca, que era a presença de Deus, né? A arca verdadeira, que até hoje ninguém sabe, não tem esse homem lá, daquele homem que rola a pedra, a arca perdida. O Indiana Jones. Do Indiana Jones, é a arca perdida? Isso. Ué, não sei. Não tem, mas ele está falando uma arca, que no final, quando ele abre a arca, o poder de Deus, assim, o povo se despinha, morre. Já viram no final desse filme? Representando essa arca, que até hoje ninguém sabe onde está essa arca. Alguns dizem que está escondida, né, no subterrâneo do país, né? Então, alguns justamente de Israel, né? Então, havia a arca da aliança, ela era totalmente de ouro. Dentro dela tinha uma urna, dentro da arca, uma urna de ouro, dentro da arca. Dentro dessa urna tinha o maná. Maná é o pão. Tinha o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Aquelas tábuas dos 10 mandamentos. Então, Moisés não subiu o monte, Deus não deu os 10 mandamentos, então aquelas tábuas dos mandamentos estavam ali dentro. Tem o bispo acho que sabe disso, aquela parte que eu tirei dentro do Museu da Bíblia, que tem aquelas montagens, lembra aquele museu? Tem o Museu da Bíblia? Eu faço as fotos do Museu da Bíblia. Se o Ricardo souber, troca, quem está filmando, o Ricardo procura. Havia o bordão que floresceu as tábuas da aliança, sobre ela os querubins, sobre ela os querubins. O que é querubim, gente? Anjos. Sobre ela havia 2 querubins. Havia 2 querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, né? Pormenorizadamente. Então, aqui está vamos falar os pormenores. Não tem que fazer estudo só sobre a arca. Ora, os 6. Depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Então, eles entravam aqui no primeiro, realizavam os serviços deles sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote, só que entrava aqui, era o sacerdote maior, para fazer o sacrifício. Essa maquete, eu tenho fotos dela que eu tirei também lá em Israel. Aqui você vê a portinha, está vendo a portinha aqui, Lá uma porta aqui, passava por aqui, está vendo essa porta? E daqui passava por Atos Santíssimos, Santo dos Santos. Então, apenas o sumo sacerdote tinha permissão de passar pelo véu uma vez por ano. Uma vez por ano ele fazia o sacrifício pelo povo. Lá no 7. Ou seja, olha, depois do juízo assim preparado, continuamente entra no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, ele tinha que entrar com sangue. Eu já preguei. Antigamente o sacrifício era para animais. No Velho Testamento. Quando Jesus veio, aboliu. Quando eu preguei lá sobre Moisés, Deus fala, prepare um carneiro, falou assim, para sair da Páscoa, o período da Páscoa. Não tinha que preparar um animal para o povo comer? Não podia sobrar? Então o que eu ensinei? Naquela época, os sacrifícios eram animais. Quando Jesus veio, ele é o único santo. Ele fez o seu único sacrifício.
não precisa mais matar galinha, boi, não precisa matar boi, não fazer nada. Porque ele morreu pelos nossos pecados. Então, aqui, naquela época, o sacerdote fazia sacrifício, tinha que entrar com o sangue. 7, né? Não tem sangue que oferece por si pelos pecados da ignorância do povo. Então ele ia oferecer o sangue pelos pecados do povo. O que purificava o pecado do povo era o sangue. Quando a gente fala, Jesus me cobre com o quê? Cobre com o teu sangue. Hoje, os antigos evangelhos, que hoje ninguém mais usa isso. Quando a gente está em qualquer situação, Senhor, eu cobre com o teu sangue. Porque quando você está coberto com o sangue de Jesus, quem pode chegar em você? Ninguém. Porque o sangue é poderoso, o sangue de Cristo. Então, naquela época, era o Deus no início, até antes de Jesus chegar, que fazia o sacrifício apresentando animais. Quando Jesus vem, Ele é o Cordeiro Santo. Ele morreu pelos nossos pecados. Aí Ele purifica-nos de todo mal. Não precisa mais você ir lá e oferecer nenhum sacrifício. Entendeu? Então, aqui nós estamos ainda dentro do Velho Testamento, falando lá no Velho Testamento que vai de Gênesis até Malaquias. Quando começa Mateus, é a vida genealogia na frente de Jesus, é o Novo Testamento. Jesus veio, aboliu lá. Os judeus continuam em algumas leis dele. Por quê? Porque eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Então, quando Jesus veio e morre pelos nossos pecados, não precisamos mais fazer esses sacrifícios. Né? Nós somos até o 8. Queremos com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua vivo. Enquanto Jesus não morre, estamos debaixo da velha lei. O Espírito Santo não estava na terra. O Espírito Santo não se manifesta até a morte de Jesus. Quando Jesus morre, o que ele fala antes de morrer? Eu irei para o Pai, mas vos mandarei o Espírito Santo, que é o Consolador. Então, quando você vai falar em língua, é o Espírito Santo. Revelação, Espírito Santo. Dom da ciência, Espírito Santo. Dom da cura, Espírito Santo. Tudo isso são dons, né, que Deus deu. São 9 dons. Antes de Jesus morrer, o Espírito Santo se manifestava. Antes de Jesus vir na terra, se sacrificavam os animais. Então, até aí, eles privilegiavam o quê? O templo de Salomão. Entendeu? Por que o templo de Salomão? Por que, gente? Por quê? Porque Deus estava no átrio santíssimo. A arca de Deus estava ali. Então, quando se passava para cá, era o puro Deus. Agora, você acha que judeu até hoje não paga no muro, sabendo que, pelo menos naquela época, Deus estava ali? Quando a gente chega no muro, a gente sente muita presença de Deus. Não é o próprio Deus, porque se Deus tivesse a gente morreria fulminado, né? Mas a gente sente até orar como eles, né? A gente balança igual eles no muro para orar. Porque a presença é tremenda no muro da manifestação. As 2 vezes que eu fui, as 2 vezes foi tremenda, né? A presença de Deus. E as 2 vezes eu orei igual eles, balançando potente. Quem ora, cara, quem acha que é judia também, que está orando como eles, né? Então, até aí nós estamos dentro do átrio santíssimo. No Velho Testamento, Jesus ainda não estava ali. Né? Então, nós vamos ver lá no versículo de Levítico, Êxodo, vamos lá no Novo Testamento, Êxodo 30, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 30 da Bíblia. Êxodo 30, versículo 10. Êxodo 30, versículo 10. Êxodo 30, 10. Uma vez no ano
Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor. Então Arão aqui, ele era um sacerdote, um sumo sacerdote, ele entrava, o que é expiação? Quer dizer que está remindo. A expiação, se você for chamar, é remir de pecado. Por exemplo, perdoar o seu pecado. O que é remissão de pecado com dois S? É perdoar os seus pecados. Então, quando o sacerdote entrava aqui, oferecia o sangue no átrio santíssimo, do Santo dos Santos, aí para que Deus perdoasse o pecado daquelas pessoas. Então, uma vez no ano, ele fazia isso. Abençoou o ano todo você esperando para ser perdoado. E ainda, pelo sumo sacerdote, não era você. Hoje a gente tem, eu também falei assim, ó, se você acha que você errou, já teve Santa Ceia, se não for coisa grave, peça perdão a Deus e tome a Santa Ceia. Se for naquela época, você tinha que ir até o sumo sacerdote, ele fazer o sacrifício com o animal, entrar nesse pedaço para te perdoar. Entendeu? Não está difícil? Está difícil, gente? Entendeu? Tá? Você entendeu? O sangue é que fazia o perdão, o sangue daquele animal. Deus falou, você tem que fazer expiação. Aí ele pegava o sangue e levava lá no altar. O sangue do animal. Para ficar mais claro, quando está os dois lá, um que matou o outro, quem é que matou o irmão que matou o outro? Abel aí? Quando um mata o outro, por quê? Por que um matou o outro? Com inveja, por quê? Porque Deus aceitou o sacrifício de um e não aceitou o de outro. Então um foi o melhor da colheita e outro foi os animais com defeito. Aí Deus, naquela época, descia fogo em cima do holocausto. Desceu fogo em cima do que fazia agricultura, deu coisas bonitas para Deus, e o outro de animal com as pernas tortas, vesgo, quebrado, Deus morreu. E aí ele ficou com inveja do irmão e matou o irmão todo isso. Agora veja bem, Deus ele se atenta a qualquer oferta nova? Hoje a gente não precisa que, bicho, eu peguei, o senhor tem que ir lá no átrio santíssimo para pedir perdão por mim. Não. Você tem que pedir perdão a Deus. Só que você vai pedir perdão a Deus é para se apresentar de qualquer forma, gente. Pode dar uma coisa boa e Deus vai aceitar? Não. Quando eu falo que gente, orar, precisa jejuar, por quê? Porque a gente é carne, nós somos seres humanos de nós precisamos todo dia. Quando a gente começa a se consagrar, começa a orar, há uma transformação. E com essa transformação, nossa oração vai passar desse teto aqui e vai chegar a Deus. Agora a pessoa não ora, não jejua, quase não vem para a igreja, não lê a Bíblia. Como que uma oração vai passar? Como eu vou sentir a presença de Deus? Eu posso vir. Eu posso ouvir sair radiante para o louvor, mas será que eu estou sentindo a presença de Deus? Eu tenho que sentir essa presença. Então, aqui, ele fala sobre o templo de Salomão. Primeiro Reis 6. Vamos lá, primeiro Reis, mais para frente. Você estava em Êxodo, anda um pouquinho na Bíblia, depois de Samuel. Primeiro Reis 6. A gente tem que entender isso. Todo dia a gente aprende. Primeiro Reis 6, 2. Primeiro Reis 6. Uma senhora falou para mim, né? Ela está aqui hoje, vou falar com você. Ela falou para mim, ó, sai bicho, tinha 15 anos numa igreja e nunca aprendi o que aprendeu aqui. Né? Não é verdade, irmão? Eu nunca aprendi nas igrejas. Nós temos que aprender. 6, versículo 1 e 2. Primeiro Reis 6, versículo 1. Salomão edifica o templo. Lembra que eu falei que Salomão edificou o templo? Que é onde estava a presença de Deus? 6:1. Primeiro Reis 6:1. No ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito.
Depois de 470 anos que o povo sai do Egito, Salomão edifica o templo. Por isso que é bom não perder os cultos, né? Eu falei direto sobre a Páscoa, não falei? Falei sobre o que é a Páscoa, que é sair lá da terra de Faraó, que servia a Faraó, e ser liberto para ele alcançar a nova terra. Então, depois que ele sai de lá, passa-se 480 anos. Depois de 480 anos, Deus permite que Salomão levante o templo para ele. Que restou só esse mundo das lamentações, que nós vimos há um pouco atrás. Então, depois de 480 anos, Salomão edifica o templo. Salomão, no ano 4 do seu reinado, sobre Israel, no mês vive, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Então, aqui está na Bíblia, e tem Flávio Josefo, que é o historiador chegou mais a aproximar de tudo que aconteceu na época lá dos judeus. Ele escreve sobre a história dos hebreus. Eu tenho um livro, foi do meu filho, olha só. Veio em Israel, vi a segunda vez escutar sobre Flávio Josefo, da segunda vez que eu fui em Israel, para eu chegar na minha casa e descobrir que meu filho já lia a história de Flávio Josefo. Olha só. Ele já lia sobre esse historiador que mais se aproximou da história de Jesus. Porque ele era filho ele era hebreu também, judeu, ele era filho de um sacerdote. Então ele soube o que foi se passando em toda a história. Então ele escreve, eu tenho esse livro, não vou dizer para você estar, mas que isso eu digo. Não é uma melodia de voz, eu posso ter um livro de pastor, né? Então, ele escreve sobre esses 30 côvados, que quando o Herodes vem e assume o templo, ele levanta mais 10, então passa a ter 40 côvados. Aproximadamente, a altura do templo tinha 18 metros de altura, 40 côvados, mais ou menos são 18 metros de altura. Imagina como é alto o templo, né? 18 metros. A normal é 2,80. Aqui não chega a 3. 18 metros, quantas vezes vai dar? 5 vezes mais do que essa altura. Mais 5 vezes mais do que essa altura. É a altura do templo. E de largura, o irmão que mexe com construção, irmão, diz que tinha o véu, tinha 12 centímetros de grossura. É muito grosso? 12 centímetros, não é assim, né? Não é? 12 centímetros. O véu que cobria o templo, cobria o teto, né? Esse véu, ele era azul, era roxo, escarlate e tinha linho torcido. Então ele é totalmente trabalhado, né? Vamos lá, nós somos lá em 27, 50 e 71 de Jesus, né? Quando Jesus clama e o templo se rasga. O templo se rasga, né? O que a gente aprende de tudo isso relacionado com Jesus? O templo, o primeiro templo que eles adoravam era quem? O templo de Deus, que era o templo de Salomão edificou. Quando Jesus vem, se acaba tudo isso. Porque Jesus, ele abandona o templo e sobe com Cristo. Ele não fica mais dentro. Entendeu? Entendeu? Sim ou não? Sim. Não estava dentro do templo de Salomão? Quando qual a significância do véu? Partido para nós nos dias de hoje. Acima de tudo, rasgar do véu no momento da morte de Jesus, dramaticamente simboliza que seu sacrifício e o derramamento do seu próprio sangue serviam para remir todos os nossos pecados. Aí não estava mais no templo. Não estava mais oferecer animais no templo. Para que o templo? Nem o véu precisa mais. Nem o véu se rasgou. Porque agora, Jesus foi o sacrifício. Está entendendo? Sim ou não? Sim. Quando Jesus morreu, o véu rasgou e Deus saiu daquele lugar para nunca mais habitar. Ele sai do templo, onde ele residia, morava, e não volta mais. Vamos lá em Atos 17? Nós vamos ver falando isso, Atos 17.
Lá atrás, no Novo Testamento, Atos 17, versículo 24. Atos 17, versículo 24. Quando Davi fala assim, eu senti, ele fala para o profeta, eu já preguei isso aqui também, um pouco tempo atrás, quem estava no dia que eu preguei? E Davi fala assim, eu senti, de fato, fala para o profeta, eu senti de fazer um templo, uma casa, né, para pôr a arca, para pôr a arca de Deus. E o profeta vai embora. Quando chega em casa, Deus acorda o profeta e fala assim, volta lá e fala para Davi, que quem é ele para achar que ele pode me colocar dentro de um templo? Natan. Né? Quem é ele? Quem é Davi? Aí fala assim para o profeta, fala para Davi, quem era ele quando eu fui escolhê-lo no meio da família dele? Ele era o menor de todos, ruizinho, feinho, cuidava das ovelhas. Você, Davi, você não vai visitar o meu templo, você matou muito. Ele matava nas guerras para ganhar o território. Aí ele fala, mas um filho seu vai reinar. E nunca voltará descendente sobre o templo de Israel, sobre Jerusalém, né? Para governar. Então, aqui, nós vamos ver aqui, achar aí Atos 16, 24, né? 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos De homens. Ele habita? Não. Eu vou ver a igreja imensa, a coisa mais linda, mas se Deus não habitar aqui, o que vai adiantar? Não é verdade? O que vai adiantar uma igreja imensa? Eu falo para Deus, se Deus quiser nos dar, ele vai nos dar, mas se Deus não estiver lá, não adianta. Ela está falando que, né, lá no Brás tem um templo de Salomão. Estão lá, Estão levantando. Mas, por exemplo, e nós os trabalhos? não, agora, ele tem que Deus está presente. Mas a Bíblia diz que Deus não habita. Ele não habita em templo de mão de homem. Aí pode fazer um templo, né, para colher o povo, porque precisa, ninguém é muito mais prático você dentro que lá na chuva, porque no frio, é lógico que uma igreja grande, maior, tem várias escolinhas, teatro, se Deus me der, eu queria. Teatro, lugar, Mas entendeu? já tem grande, é mais uma Entendeu? Agora, se eu tiver, eu tenho que ter, por exemplo, não adianta eu falar que eu quero uma igreja que caiba 5.000 pessoas, sendo, eu não vou ter 5.000 pessoas e muito menos a presença de Deus, tá vendo? Então aqui ele fala o quê? Que ele não habita em templos. Quem é o templo de Deus? Quem é? Quem é nós? Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita se nós estivermos de qualquer forma, gente? Não. Porque um pouquinho que a gente vem do jejuar, a gente hoje já sentiu o culto diferenciado, já vem diferenciado, porque a gente nós vamos nos colocando. Então, quando eu falo assim, não é que eu obrigo ninguém a orar. Porque às vezes eu falo assim, por exemplo, você chega aqui às 8 até meio-dia. Então, gente, vamos orar pelo menos meia hora, não é que eu estou cobrando meia hora. Porque você vai ficar 3 horas e meia com uma pregação. Custa orar meia hora falar com Deus? Gente, quando você baixa o joelho aqui, você começa a falar com Deus, é tanta coisa para agradecer, tanta coisa para falar, o instantinho passa. Só que se a gente não abrir a boca, falar com Deus, vai até dormir. Vai se perder no pensamento. Os meninos estavam orando, aí chegava aqui, eu vi um povo aqui dentro, aí ficava. Falei, gente, não estão orando? Eu fiquei pesquisando quase 20 dias, eu olhava. Eu não sei se eu orei, mas assim não ora não. Não, porque nosso pensamento vagueia. Deus, nós estamos falando, nós estamos numa sequência. Você está entrando em sintonia. Agora